Você já fracassou muitas vezes? Que afortunado! A essa altura você deve saber algumas coisas que não deve fazer. Lição 13: Cooperação. Você pode fazer se acreditar que pode. Cooperação é o início de todo esforço organizado. Como foi afirmado na lição 2, Andrew Carnegie acumulou uma fortuna gigantesca graças ao esforço cooperativo de um pequeno grupo de homens. Você também pode aprender a usar esse princípio. Existem duas formas de cooperação para as quais sua atenção será direcionada nesta lição. Primeiro, a cooperação entre pessoas que se agrupam ou formam alianças com o objetivo de atingir uma determinada finalidade sobre os princípios conhecidos como lei do mastermind. Segundo, a cooperação entre a mente consciente e subconsciente, que compõe uma hipótese razoável da capacidade do homem de contatar, comunicar-se com a inteligência infinita e a ela recorrer. Para alguém que não tenha se dedicado a pensar no assunto, a hipótese anterior pode parecer irracional, mas siga a evidência de sua solidez. Estude os fatos sobre os quais é baseada e tire então suas conclusões. Conhecemos com uma breve revisão da constituição física do corpo. Sabemos que o corpo é percorrido por uma rede de nervos que servem de canais de comunicação entre o ego espiritual residente, que chamamos de mente, e as funções do organismo externo. Este sistema nervoso é duplo. Um sistema conhecido como simpático é o canal para todas as atividades que não são conscientemente dirigidas por nossa vontade, tais como o funcionamento dos órgãos digestivos, o reparo do desgaste diário dos tecidos e similares. O outro sistema, conhecido como voluntário, ou sistema cérebro-espinhal, é o canal através do qual recebemos percepções conscientes dos sentidos físicos e exercemos controle sobre os movimentos do corpo. Este sistema tem seu centro no cérebro, enquanto o outro tem seu centro na massa ganglionar, por trás do estômago, conhecido como plexo solar, algumas vezes chamado de cérebro abdominal. O sistema cérebro-espinhal é o canal da nossa vontade ou ação mental consciente, e o sistema simpático é o canal da ação mental que inconscientemente sustenta as funções vitais do corpo. Sendo assim, o sistema cérebro-espinhal é o órgão da mente consciente e o simpático é o da mente subconsciente. Mas a interação das mentes consciente e subconsciente requer uma interação similar entre os sistemas nervosos correspondentes e uma conexão notável fornecida pelo nervo vago. Este nervo passa pela região cerebral como parte do sistema voluntário e com ele controlamos os órgãos vocais. Segue adiante pelo tórax, enviando ramificações para o coração e pulmões, passando pelo diafragma. Ele perde o revestimento externo que distingue os nervos do sistema voluntário e começa a identificar-se com os do sistema simpático, formando então um elo entre os dois e tornando o homem uma entidade única em termos físicos. De forma semelhante, diferentes áreas do cérebro conectam-se às atividades objetivas e subjetivas da mente. De modo geral, podemos atribuir a parte frontal do cérebro às atividades objetivas e a parte posterior
as subjetivas, enquanto a porção intermediária liga-se a ambas. A faculdade intuitiva tem correspondência com a área superior do cérebro, situada entre as partes frontal e posterior, e fisiologicamente falando, é por ali que as ideias intuitivas entram. Essas, a princípio, são do caráter mais ou menos disforme e genérico. Não obstante, são percebidas pela mente consciente. Caso contrário, não teríamos ciência delas. Assim, o esforço da natureza é trazer essas ideias para uma forma mais definida e útil, para que a mente consciente se apodere delas e induza uma corrente vibratória correspondente no sistema voluntário de nervos, de forma a levar a ideia para a mente subjetiva. A corrente vibratória que primeiro desce do ápice do cérebro para a parte frontal e do sistema voluntário para o plexo solar é revertida e ascende do plexo solar através do sistema simpático para a parte posterior do cérebro. Esta corrente de retorno indica a ação da mente subjetiva. Se removêssemos parte da superfície do ápice do cérebro, encontraríamos imediatamente abaixo dela o cinturão brilhante de substância cerebral chamado de corpo caloso. Este é o ponto de união entre subjetivo e objetivo. E quando a corrente retorna do plexo solar para esse ponto, é reenviada para a parte objetiva do cérebro em uma nova forma adquirida por meio de silenciosa alquimia da mente subjetiva. Assim, a concepção, que de início foi apenas vagamente reconhecida, é reenviada para a mente objetiva em uma forma definida e útil. Então, a mente objetiva, agindo pelo cérebro frontal, área de comparação e análise, passa a trabalhar sobre a ideia claramente percebida, trazendo à tona as potencialidades latentes dela. O termo mente subjetiva é o mesmo que mente subconsciente, e o termo mente objetiva é o mesmo que mente consciente. Por favor, entenda esses diferentes termos. Estudando o sistema duplo pelo qual o corpo transmite energia, descobrimos os pontos exatos nos quais os dois sistemas conectam-se e como podemos transmitir um pensamento da mente consciente para o subconsciente. Este sistema nervoso duplo é a forma mais importante de cooperação conhecida pelo homem. É por ele que a evolução executa o desenvolvimento do pensamento preciso, como descrito na lição 11. Quando grava qualquer ideia no subconsciente pela autossugestão, você o faz com a ajuda do sistema nervoso duplo. Quando a mente subconsciente trabalha em um plano definido de qualquer desejo que você grava nela, o plano é enviado de volta à mente consciente pelo mesmo sistema nervoso duplo. Este sistema cooperativo de nervos constitui, literalmente, uma linha direta de comunicação entre sua mente consciente comum e a inteligência infinita. Sabendo por minha experiência prévia, como iniciante no estudo desse tema, o quanto é difícil aceitar a hipótese aqui descrita, ilustrarei sua solidez de uma maneira simples, para que você possa entender e comprovar por si. Antes de dormir à noite, grave em sua mente o desejo de levantar na manhã seguinte, em determinada hora, digamos às 4 da manhã. Se sua impressão for acompanhada por uma determinação positiva de levantar a essa hora, o subconsciente irá registrar a impressão e acordá-lo precisamente nessa hora. Agora se poderia perguntar: se posso imprimir à minha mente subconsciente o desejo de levantar em uma hora específica e acordar nessa hora, por que não crio o hábito de gravar outros desejos mais importantes? Se você fizer tal pergunta e insistir na resposta,
estará muito perto do, se não no, caminho que leva à porta secreta do conhecimento, descrito na lição 11. Você não pode assustar um homem que está em paz com Deus, com seus companheiros e consigo mesmo. Não existe espaço para o medo no coração de tal homem. Onde o medo encontra acolhida, existe algo que necessita despertar. Vamos nos dedicar agora ao tema da cooperação entre homens que se unem ou agrupam com o objetivo de atingir um determinado fim. Na lição 2, nos referimos a esta forma de cooperação como esforço organizado. Este curso menciona alguns estágios de cooperação em praticamente todas as lições. É inevitável, pois o objetivo do curso é ajudar o aluno a desenvolver poder, e o poder é desenvolvido apenas com esforço organizado. Vivemos na era do esforço cooperativo. Quase todos os empreendimentos de sucesso são conduzidos sob alguma forma de cooperação. Isso é válido no campo da indústria ou das finanças, bem como no campo profissional, liberal e autônomo. Médicos e advogados têm alianças de ajuda mútua e de proteção na forma de associações de categoria. Banqueiros têm associações locais e nacionais para ajuda mútua e progresso. Comerciantes varejistas têm associações com o mesmo objetivo. Proprietários de automóveis se uniram em clubes e associações. Gráficos têm associações. Encanadores têm associações. Negociantes de carvão têm as deles. Cooperação é o objetivo de todas essas associações. Os trabalhadores têm sindicatos, e aqueles que fornecem capital de giro e fiscalizam os esforços dos operários têm alianças sob vários nomes. Nações têm alianças cooperativas, embora não pareçam ter descoberto até agora o significado completo de cooperação. A tentativa do finado presidente Wilson de aperfeiçoar a Liga das Nações, seguida pelos esforços do finado presidente Harding em aprimorar a mesma ideia sob o nome de Corte Mundial, indica a tendência dos tempos na direção da cooperação. Lentamente está ficando óbvio para o homem que aqueles que aplicam o esforço cooperativo com mais eficiência sobrevivem mais, e que esse princípio aplica-se desde a forma mais inferior da vida animal até a forma mais elevada de esforço humano. Carnegie, Rockefeller e Ford ensinaram aos empresários o valor do esforço cooperativo. Ensinaram a todos que quisessem observar o princípio pelo qual acumularam vastas fortunas. Cooperação é a base de toda a liderança bem-sucedida. O bem mais tangível de Henry Ford é a força-tarefa bem organizada que ele estabeleceu. Esta organização não somente lhe proporciona saída para todos os automóveis que possa produzir, mas mais importante ainda, proporciona poder financeiro suficiente para enfrentar qualquer emergência que possa ocorrer, fato que ele já demonstrou em pelo menos uma ocasião. Como resultado do entendimento do valor do princípio da cooperação, Ford saiu da posição habitual de dependência das instituições financeiras e ao mesmo tempo em que gerou para si um poder comercial maior do que provavelmente possa usar. O sistema do Federal Reserve é outro exemplo de esforço cooperativo que praticamente garante os Estados Unidos contra um pânico monetário. Os sistemas de cadeias de lojas constituem outra forma de cooperação comercial que proporciona vantagem na compra e distribuição. As lojas de departamentos modernas, que equivalem a um grupo de pequenas lojas operando sob um mesmo teto, com gerência e despesas gerais, são outro exemplo da vantagem do esforço cooperativo no campo comercial. Na lição 15, você vai observar as possibilidades do esforço cooperativo em sua forma mais elevada,
e, ao mesmo tempo, verá o importante papel que ele desempenha no desenvolvimento do poder. Como você já aprendeu, poder é esforço organizado. Os três fatores mais importantes no processo do esforço organizado são concentração, cooperação, coordenação.